Fala pessoal, hoje estou falando aqui com vocês sobre falta de propósito. Estou falando sobre algo que impacta muito a nossa geração, algo que tem acabado com sonhos e com propósito, com missão, com o valor da nossa vida. E eu gostaria muito de falar isso de um âmbito um pouco diferente, porque essa semana e algumas outras semanas tem sido um pouco difícil para mim. E na verdade o que eu tenho visto não é que seguir a Deus, seguir a Jesus é uma dor, mas que seguir a Deus ou a Jesus ou fazer algo difícil, lutar por uma empresa, por uma família, é difícil quando a gente tem falta de propósito. Deus tem ministrado no meu coração por conta disso, e Deus tem falado para mim que a nossa geração não sabe sofrer pela coisa certa, não sabe sofrer pelo momento certo, porque a gente não entende o porquê das coisas. Ou muitas vezes a gente entende o porquê das coisas, a gente não sabe ter o direcionamento certo, a sabedoria certa de lidar com aquilo lá. Então eu gostaria de falar para você que você tem um propósito na sua vida, você foi chamado por Deus. Você não merece ser amado por Deus, você não merece ser visto por Deus, mas Ele te chamou para ser filho e Ele pode agir na sua vida poderosamente por meio do Espírito dEle que está aqui nessa terra. Assim como Ele pode agir na minha vida e assim como eu tenho visto isso. Hoje eu tenho usado minha vida o máximo possível como um sacrifício diário, tenho sacrificado a minha vida para Deus. Só que muitas das vezes, como essa semana, eu esqueço de tudo aquilo que Deus fala e tudo aquilo que Deus já fez por mim e acaba ficando um pouco pesado. E eu gostaria de falar para você que sua vida pode estar pesada sim e que às vezes você até pode conhecer a Deus e ainda assim está pesado. O negócio é o quão você tem visto o propósito de Deus na sua vida. O quão você tem visto a mão de Deus e a misericórdia de Deus em você apenas estar respirando. Deus te chamou e se você um dia quer sentir Deus, eu posso falar para você com toda certeza, você pode sentir o Espírito Santo de Deus. Você pode e você deve querer isso, você deve buscar isso. Então duas coisas que Deus ministrou no meu coração há pouco tempo que eu tenho buscado mudar cada vez mais. Primeiro, tente ver o propósito de Deus na sua vida, relembrar o propósito de Deus na sua vida todos os dias. Qual que é ele? Você foi feito para louvar a Deus. Então, como você pode fazer isso? Isso é seu chamado. Então, sempre tente ficar atento com o que Deus quer falar com você. A luz está se apagando, então vou falar rápido aqui. Outra coisa que Deus tem falado comigo que a gente deve aprender para ter parar de ter essa perca de propósito. Muitas das vezes a gente até sabe o propósito que Deus tem falado pra gente seguir, só que a gente não tem um direcionamento certo. Então é isso que eu falo pra você. Se você ainda não conhece a Deus, você pode sentir a Deus, você pode ser transformado por Deus, que nem eu com meus 15, 16 anos fui transformado por Deus depois de ter feito tudo e mais um pouco que era maravilhoso pra minha carne. Mas o que Deus mostrou? Felipe, eu tenho um propósito pra você, eu te amo. Olha eu te tocando e eu senti o toque do Espírito Santo. Você deve sentir isso, você deve ser ministrado para isso, para que você não fique perdido no seu propósito. E outra coisa, você precisa de um direcionamento diário de Deus. Não se contente em não sentir Deus todos os dias. Você tem que se contentar em apenas falar assim, Senhor, se eu não viver o meu dia para Ti, não vale de nada. E se você perder um dia sem a presença de Deus, não valeu de nada aquele dia. Então é isso que eu falo para você, que você possa aceitar a dor, mas aceitar a dor com propósito. Que você possa viver as maravilhas de Deus, viver a maravilha desse mundo lindo que Deus criou, mas com o propósito de Deus. E que você nunca pare de buscar a presença e a ministração de Deus na sua vida. Porque pode ser que você não saiba o seu propósito ainda, mas Deus te criou para esse propósito. Deus te ama e Ele pode te tocar, assim como Ele me tocou. Então, no nome de Jesus, eu profetizo que você, sua casa, pessoas que você ama, viverão o propósito de Deus. Se vocês sofrerem, vocês sofrerão pelo propósito de Deus, assim como Paulo, assim como Daniel, assim como Isaías, assim como Ezequiel, assim como Jeremias, assim como Jesus. Jesus morreu, Jesus sofreu, mas tinha um propósito. Ele sabia o propósito. Que assim seja você e sua casa. Que no nome de Jesus você viva também as melhores coisas do Senhor, com propósito, que você não se perca e que você possa entender, assim como eu entendi, que sem o Criador desse céu, sem o Criador de tudo que há, não vale a pena viver. Em nome de Jesus.